Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Trade Recap também. Vamos explicar como que eu tomei esses dois stops e eu ainda continuei ganhando cerca de US$ 300, beleza? Então bora começar esse Trade Recap aqui do dia 18. Então, o que a gente tinha aqui no movimento de Ásia? O movimento de Ásia ele foi um build-up, ficou bem lento, bem subindo bem devagarzinho assim, com esses topos e esses fundos ascendentes, criando essa liquidez com compradores, né? Onde é que a gente tem liquidez nos fundos. Então, a Ásia aconteceu isso aí. Vamos pular lá perto das 8 horas, que é onde é que começou. Então, a gente tinha criado mais um topinho aqui. Ó, ele fez essa manipulação, criou esse topo, esse buy side. E aí, ele começa essa queda aí, capturando agora, começando a capturar esses fundos, reage aqui nesse fundinho, mitigando esse fundo, reage nessa POI, começa a lateralizar. Acredito que ele rompe aqui. Vamos ver. Aqui eu ainda não estava observando o gráfico. Aqui ainda não. Faz esse movimento de baixo, capturando toda essa liquidez desses fundos aqui já. Mas ainda não tinha capturado a lower do dia ainda. A lower de Ásia aqui não tinha sido capturada, que é esse sell side aqui. E aqui começa onde é que eu fiz a minha primeira entrada. Quando ele criou todo esse movimento de baixa, ele começou a lateralizar aqui. E eu vi, sim, antes de eu fazer essa entrada aqui, que tinha esses topos duplos que ele poderia ter vindo assim e começado a cair de novo. Mas o que eu observei? Que ele estava criando essas mitigações aqui em cadeia, que é essa supply chain. E aí eu resolvi que ele poderia ter simplesmente ter continuado esse movimento de mitigação. Na verdade, minha entrada era para ter sido assim, aqui assim. Só que infelizmente eu me confundi na hora de entrar lá no NinjaTrader e acabei entrando nesse pavio aqui em vez de ter entrado nesse aqui, que era onde é que eu ter sido pego essa manipulação. Mas enfim, qualquer dos lugares eu teria sido estopado, tá? Então eu fui estopado aqui. Não foi das melhores das entradas, porque não tinha sweepado ainda, toda essa liquidez estava bem lateral. Então acredito que foi mais por FOMO essa decisão que eu tomei de entrar do que por análise em si. Aí o que acontece? O preço ele faz essa manipulação, ele estopa faz esse topo triplo aqui era bem óbvio que depois dessa queda aqui ele iria continuar, porque foi exatamente no ponto esses três toques. Então a gente tem um triple top aí, que é uma baita liquidez. Um minuto. E continuando, ele tinha feito esse movimento depois daqui. Quando ele fez esse movimento, eu pensei que ele já teria feito toda a manipulação de alta ali. Claro que ele poderia, sim, na minha análise, vir voltar aqui e buscar esses topos lá atrás. Só que acontece que ele não tinha, pra mim, não era o que ele queria fazer pra mim. Na minha visão, ele iria só manipular aqui para pelo menos vir buscar e mitigar essas lowers aqui que não tinha sido mitigado do dia anterior. Para mim, ele iria fazer esse movimento aqui, iria cair até aqui para depois ele decidir se ele queria cair ou subir de novo. Então, ele fez esse movimento de baixa com um momentum, um bearish presente, e ele fez esse candle aqui. Quando ele fez esse candle aqui, eu vi que ele entrou muito momento, só que eu não estava na frente do gráfico. Eu deixei minha ordem só apregoada aqui, achei que nem ia pegar ela pelo momento, eu achei que ia direto. Só que ele volta muito forte. Se eu tivesse na frente do PC bem nessa hora aqui, eu não teria entrado, provavelmente não. Eu teria esperado para ver o que o preço ia fazer, se ele ia ter alguma reação aqui, porque realmente esse candle aqui estava muito maior do que os outros que estavam sendo criados aqui com muito momento. Não tinha tanta liquidez no mercado nessa hora, porque esse movimento inteiro foi só 25 pontos. Então a partir daqui começou a entrar com mais força o dinheiro de verdade. E aí ele começa a criar esse momentum pré-abertura aqui, era 10,27. Sweepa toda essa liquidez aqui, olha o tamanho dessa wick que tinha feito. Isso nem tinha aberto o mercado ainda. E aqui, nessa hora, abre o mercado. Quando abre o mercado assim, com todo esse pavio criado aqui, tendo realização e manipulação do mercado bem clara, pelo momento, pelo esse vector candle,
não conseguiu fechar acima aqui, então com certeza aqui era manipulação dessas higherzinhas, essa higher de Londres. E aí eu resolvi apregoar minha ordem bem aqui, com um take mais ou menos nessa região aqui, tava meu take. Nesses imbalances aqui que M15 daria pra ver melhor. Aqui no M15, ó, tem um imbalance bem aqui, onde é que eu achei que ele poderia vir buscar, pelo menos no dia, né, para depois vir buscar por regiões melhores lá. Mas o que acontece? Eu sou pego na minha ordem ali, ele pega a minha ordem, eu entro. Aqui eu até fiquei com medo, né, porque era abertura, então no momento de abertura ele poderia ter vindo sweepado essa higher e ter só simplesmente continuado aqui. Fora que eu já tinha tomado esses dois stops no dia, né? Esse stop aqui e esse outro stop. Então eu já tava com 200 negativo, que eu geralmente arrisco $100 por trade. Mas com a cabeça certa, tu tá com a visão de que tu tem um trade, ele tá aparecendo para ti, tu fez toda essa análise, tu tem que seguir teu trade system à risca, não tem isso. Então eu sempre defino 3 stops no dia, perdendo $300 eu paro. Essa seria a minha última entrada, com essa cabeça de se voltasse, ok, perdi e parei no dia. Enfim, eu entrei, segui o trade. Foi um trade mais arriscado sim, mas está dentro de toda essa análise aqui de narrativa. Então, olha toda a liquidez que tinha sido criada aqui nesses fundos, 1, 2, 3, 4 toques aqui numa Trendline Liquidity. Tinha esse fundo de Ásia, tinha essa regiãozinha aqui de toda essa acumulação que está criando. Então tinha bastante liquidez na parte de compra aqui para ter pego todos esses stops, beleza? E aí o mercado vai lá, cria esses candle com bastante momento e começa a cair. Quando começa a cair aqui, eu já começo a puxar o stop para cá, ó, porque a partir daqui eu já não quero mais perder ele em tudo que tinha voltado, porque se ele voltasse até aqui, tinha uma grande chance dele ter sweepado essa higherzinha aqui também. E aí aqui eu até poderia ter feito outra entrada. Aqui a gente tem um FVG, um imbalance, onde aqui essa aqui vira a nossa POI, como eu já expliquei em outro vídeo, que vira uma POI bem topzinha para estar entrando, com uma outra entrada aqui, ó, daria 20 pontos de stop, e aqui, mas eu já tinha feito essa entrada, então eu resolvi não entrar, tá? Mas teria dado a entrada aqui, ó, bem bonitinha, e aí começou a cair. Quando começou a cair aqui, olha, ele fez até aqui às 11 horas tinha uma notícia que era pastel laranja, mas estava bem tranquilo. Ele ameaçou aqui, eu já estava com meu stop no break-even na hora dessa notícia. Ele ameaçou pegar ali, sentir aquele calor, mas ele reage bem forte aqui na ponta bearish. E aqui eu faço minha primeira parcial nesses fundos aqui, ó. Eu entrei com 3 contratos, aqui eu saí com um aqui era 1 para 4 praticamente, eu saí. Beleza. Ele sweepou aí. E meu outro take tinha sido bem nessa partezinha aqui assim, ó. Então eu saí com duas das minhas entradas aqui. E aqui eu deixei o último contrato lá pra baixo pra ver se ele pegava, tá? Mas o que acontece a partir daí? O preço ele começa a querer voltar e aí ele sweepa de novo. Deixa eu ver, meu take tava bem no 57 aqui, ó. 57, se eu não me engano. Ele fica lá no dia inteiro aqui, ó, sweepa de novo. Aqui eu pensei em sair da operação, porque já tava 1h30 da tarde, eu tinha entrado às 10h30. Então já tava bastante tempo nessa operação. Mas eu decidi deixar o take lá embaixo. Só que ele começa a ficar bem lateral aqui, ele sweepa, volta, sweepa esse fundo, sweepa essas higherzinhas, mitiga, vai lá, mitiga de novo. Então ele começa a criar essas reações na ponta bullish. E aí o que eu resolvo fazer? Eu resolvo trazer meu stop bem aqui, ó, pra cima dessa higherzinha, que pra mim passando daqui ele poderia ter grande chance de vir sweepar aqui e aí quem sabe até voltar tudo. Então quando ele pega e sweepa esse candle aqui, eu saí da operação, tá? Então minha média ficou aí nos
num para 5 mais ou menos, 1/6 essa operação. Ficou mais ou menos isso aqui, minha média, tá? Contando com essa parcialzinha aqui, fiz uma outra parcialzinha por aqui e minha outra aqui. Então minha média ficou mais ou menos isso aqui. E aí eu terminei o dia aí com $300 de lucro. Fechou? Aqui, ó, terminando o dia, ele realmente fica nisso, ele não chega a resolver cair, fica lateralzinho, vai criando esses fundos crescentes aqui, só criando liquidez. Acredito que no próximo dia ele vai estar manipulando tudo isso aqui, né? Vai estar fazendo algum movimento tipo assim e resolver cair. Acredito que seja isso aqui que vai acontecer. E foi isso mesmo a operação, mesmo levando esses dois stopzinhos, a cabeça sempre tem que estar no lugar. Não pode, meu Deus, eu tomei esse stop aqui, vou entrar já no próximo candle, vou deixar o stop aqui, perdendo $500, e aí tu acaba perdendo a conta por bobeira. Então sempre tem que estar com calma na hora da operação, vendo toda a narrativa. Não é porque tu tomou dois stop na ponta vendedora que agora tu vai comprar, só porque tu tomou os dois stop na ponta da venda. Só que se tua análise diz que era venda, tu tem que seguir nela, não tem essa. É a cabeça sempre no lugar. Então se esse vídeo aí foi útil pra vocês, já deixa aquele like, se inscreve, comenta o que vocês acharam. E é isso. Tamo junto, pessoal. Valeu!